Vamos nos colocar em pé na presença de Deus e vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Glória a Deus. No capítulo 40, verso 29, muitos de nós conhecemos esse texto de cor e até salteado, mas vamos ver o que o Senhor tem para nós nesta noite. Profeta Isaías, capítulo 40, verso 29. Olha isso, irmãos. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vamos orar. Nós somos do Senhor e o Senhor é nosso. Tu sabes, Senhor, da nossa limitação, da nossa pequenez. E nós estamos descobrindo dia após dia a tua grandiosidade, o teu senhorio, como tu és poderoso. Senhor, nesta noite de domingo, nós convidamos a tua presença, que o teu Espírito, Senhor, possa encher todo esse ambiente. Abençoe a sala onde as crianças vão estar, que os professores possam ministrar com muito amor, Pai, e as nossas crianças aprenderem a tua palavra e guardarem no coração, para quando crescerem não se desviarem dela. Ó, meu Deus, nesta noite, fale conosco, ajude a nossa fé. Venha, como nós acabamos de profetizar cantando, acenda, Senhor, chamas, acenda chamas sobre nós, no nome precioso e bendito de Jesus, amém e amém. Por favor, irmãos, queiram sentar-se. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que eu me sinto, como que eu posso dizer? Eu me sinto muito privilegiada, me sinto honrada pela oportunidade de poder falar da palavra de Deus. Porque como pode, né, irmãos? Pessoas simples, pessoas comuns, pessoas consideradas improvável, ser levantada por Deus para pregar a sua palavra. Então eu me sinto muito abençoada. Eu lembro que eu já contei aqui para vocês diversas vezes um pouco da minha história. E às vezes eu vou para minha casa e eu até choro diante de Deus. E eu digo assim, Senhor, por que o Senhor é dono da minha vida? O Senhor tem o direito de calar-me quando for preciso. E eu quero contar sempre as experiências que eu tenho com Deus. E eu conto sempre, quando nós falamos do improvável, eu lembro que nós estávamos uma noite de semana, um dia de semana, nós estávamos na cidade de Campinas, reunidos com todos os superintendentes. E eu estava ali, naquela reunião. E o pastor disse assim, Lourdes, eu vou te chamar para você falar com os irmãos. Falei, tá bom. Eu falei, eu vou falar boa noite, paz, e está tudo bem. Irmãos, quando o pastor me chamou, um pouquinho antes, me veio à memória algo que eu vivi lá na minha infância, que eu já contei aqui, e uns vão saber e outros não, que o meu irmão, nós somos em 8 irmãos, e o meu irmão mais velho, ele já era casado não, ele namorava uma moça que morava na fazenda. E quando você é muito humilde, muito pobre, você acha que o que todo mundo tem é muito maior do que você. Você às vezes até tem mais, mas aos seus olhos você acha que o que o outro tem é mais. E nós éramos uma família muito podada. Meus pais, meus irmãos, nós somos em 8, mas os maiores já estavam todos casados, já tinham saído de casa e não tinha por que voltar. Não tinha por que manter relacionamento com uma família que tinha bebedeira, que tinha magia muito grande, muito forte, e não tinha comunhão. Não havia Deus, irmãos, não havia Deus na nossa casa. Não havia temor, não havia conhecimento. E de repente muitos de vocês vão falar assim, pastor, eu sei do que você está falando. A gente viveu isso.
E o meu irmão, com dó da gente, nós éramos os 3 menores, sou eu, a minha irmã e o meu irmão menor, a caçula. Nós éramos os menores e ele ficava com dó da gente e falava assim, uma vez por mês ele levava a gente na fazenda. Então ele nos levava lá, porque lá tinha pés de jabuticaba, e eu lembro que os pés de jabuticaba era praticamente dentro de uma água corrente assim. Então a jabuticaba era muito boa, muito gostosa, e a hora de almoçar também era muito bom. O almoço na mesa, aquela comida boa, preparada, e nós nos sentíamos importantes, porque nós estávamos ali convidados por eles. E chegou de noite, na hora de voltar para casa, o meu irmão queria namorar, né, irmãos? Ficou lá para namorar. E ele pediu para o sogro dele, o senhor pode levar meus irmãos para casa? Não era longe nada, mas era um pouco. Leva eles para casa. E era uma carroça, era uma carrocinha. E nessa carroça, meus 2 irmãos sentaram no banco com ele, e eu atrás, de pé, segurando na carroça, vindo embora para casa. Era um domingo de noite, era um domingo assim, olha, domingo à noite. E nós tínhamos muita angústia, nós tínhamos problema de alma, nós sofríamos de opressão na nossa alma, no nosso coração, nós tínhamos muita tristeza. Nós tínhamos tristeza porque não havia expectativa, não havia expectativa para um dia melhor amanhã. Não tinha quem nos orientasse, não tinha quem nos abençoasse, de forma nenhuma, não tinha. E olha o que houve. É tão simples e tão bonito. E a hora que a gente estava voltando para casa, e eu de pé, e desde aquela época o vento batia, aquele vento, e de longe eu vi umas luzes acesas, irmãos, Santa Gertrudes, Fazenda Ipeúna, eu vi umas luzes acesas, e me encantou. Criança gosta dessas coisas. E eu disse assim para ele, seu Luiz, olha aquelas luzes, será que lá é São Paulo? Olha. Ele fez de conta, pastor Ezequias, que nem ouviu. Nem ouviu. Meus pais não estavam ali, não tinha ninguém para defender a gente. Aí que... Às vezes, as pessoas pensam que podem falar do jeito que querem comigo, com você, durante toda a nossa vida, porque não tem quem nos defenda. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Mesmo que você não tenha alguém para te defender, tipo assim, não fala assim, não faz assim, não tem problema. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão vendo. E a Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 42, verso 2, diz assim, que os planos de Deus, eles não se frustram. Os planos de Deus não vão se frustrar. Só que aí a gente lê isso, e a gente pensa que isso é só para os outros. Não para você. E nesta noite eu estou aqui, como esposa do pastor Toninho, pastor auxiliar, para trazer essa mensagem para vocês como de mãe para filhos. Não pense que o Senhor não está vendo o que você está vivendo. Dos olhos de Deus não passa nada. O Senhor conhece, Salmo 139, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe tudo. Antes mesmo que a palavra nos venha à boca, o Senhor já conhece o que nós temos dentro de nós. E eu fiquei toda animada com as luzes. Eu disse, olha, seu Luiz, será que lá é São Paulo? Será que lá é São Paulo? Ele ficou bravo, ele disse, não é São Paulo, senta aí. Eu não podia sentar, irmãos, era carroça, como que eu ia sentar lá embaixo? Eu fiquei assim, fica quieta, não é São Paulo. Lá é Piracicaba, e lá não é para você. Eu fiquei quieta, mas eu continuei olhando as luzes e pensando, meu Deus, que será que tem lá? Nós temos Salmo 121, Gilmar. Salmo 121 diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se Satanás puder fazer com que nós andemos de cabeça baixa, cabisbaixo,
entristecido, envergonhado e humilhado, é isso que Ele vai fazer. Mas nós estamos reunidos nesta noite como igreja para dizer, mesmo que a situação que esteja diante de mim não esteja me favorecendo, eu vou me levantar. Eu me levantarei, eu vou levantar a minha cabeça e eu vou olhar além dos montes. E lá além dos montes, o Senhor vai se revelar a mim e vai me trazer vitória. Tenha bom ânimo, homens que estão aqui, mulheres que estão aqui, jovens, moças e rapazes. Tenham bom ânimo. Quando nós temos as nossas lutas internas, quando nós temos crises existenciais, as pessoas olham para nós e pensam que nós estamos acima do bem e do mal. Nós não somos nada disso. Somos pessoas comuns, que precisamos de renovo todos os dias. Precisamos estar na presença de Deus todos os dias. Por isso que nós temos uma luta constante. Se aproxima de Deus. O profeta Isaías, esse mesmo profeta, ele diz assim, olha, no capítulo 55, verso 6, está escrito assim, olha, busquem ao Senhor enquanto vocês podem achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Você pode estar lá no seu trabalho. As pessoas podem dizer assim, mas eu não posso ir na igreja. Eu sou impedido, eu sou impossibilitado de ir à igreja. Deus não nos ouve só dentro da igreja, irmãos. A igreja é um lugar onde nós nos reunimos para nos fortalecermos como igreja, para nos enchermos de força, de coragem, para renovar a nossa unção. Mas lá no dia da nossa prova, lá no dia da nossa adversidade, nos segredos da sua vida, você pode estar trabalhando e você pode dizer, eu estou buscando ao Senhor de todo o meu coração. Senhor, olha para o meu coração. E você sabe que nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que nós proferimos. Você já ouviu dizer que na nossa boca nós temos o poder da vida e da morte. Mas você sabe que até falar coisas negativas traz para a gente muita canseira. Tem pessoas que estão esgotadas. Tem pessoas que estão estafadas. Porque tudo que elas olham, elas não conseguem ver com bons olhos. Ela só vê o lado ruim das coisas. No livro do Provérbios diz que os nossos olhos, eles são a janela da nossa alma. Irmãos, nós temos que viver, a Bíblia diz assim, ó, que o inteligente, ele vive para aprender. Ou é um provérbio que diz assim, o inteligente vive para aprender, mas o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Ou seja, nós temos que olhar para as situações e não falar junto com elas. Nós temos que olhar para as situações e tentar tirar lições para a nossa vida. Para a gente viver um pouco melhor e trazer para a nossa casa alegria e bem-estar. Eu tenho falado muito sobre o tempo. Eclesiastes capítulo 3, debaixo do céu e em cima da terra, há tempo e propósito para todas as coisas. Irmãos, o tempo, ele não volta. O tempo é como as ondas do mar. Se você deixar de pular as primeiras ondas que vier, você vai pegar outras, mas aquela que você pulou ou não quis pegar, elas já passaram por você. Nós somos a igreja do Senhor, e nós não somos um povo, irmãos, que somos considerados um povo sem instrução. No Salmo 32, César e a sua esposa, 32, verso 8, a Bíblia diz assim, não sejais como a mula, que precisa de cabresto e de freio. Não sejais, nós não podemos ser, irmãos, nos fazer de ignorantes. O que é ser ignorante? É não conhecer acerca de tal coisa. Não sejamos ignorantes. Nós somos o povo de Deus. Nós estamos congregando diante do Senhor. Nesta noite nós estamos como a família de Lázaro lá em Betânia. Jesus chega em Betânia e ele vai visitar seu amigo Lázaro. E quando Marta e Maria vai recebê-los, Marta, nós sabemos que ela estava preocupada com os afazeres, mas o papel dela na igreja é de suma importância. É trabalho, é serviço. Maria não aguentou, deixou que a irmã ficasse servindo só, e veio aos pés do Senhor para ouvir um pouquinho, e não suportou e ficou, sentou. Quando eu venho para a igreja, eu entendo assim, eu estou indo aos pés do Senhor para ser instruída, eu preciso de instrução.
Eu preciso de instrução, eu preciso de direção. Irmãos, quantos dias sentado nesse primeiro banco, como uma terra seca. Eu disse para uma pastora ontem, eu falei, se as pessoas pudessem às vezes me fotografar, elas iam achar que eu era um pedacinho de terra lá no norte, lá, um lugar onde não está chovendo muito. Elas iam falar assim, é a pastora aquela ali. Porque o reino de Deus, ele é assim. Quanto mais você se aproxima de Deus para buscá-lo, mais você o deseja. Mas quanto menos você se envolve, quanto menos você quer fazer, quando você não consegue cumprir os seus horários, seus tempos, você vai esfriando. Nós vamos esfriando, é como a brasa no braseiro. Irmãos, nós não estamos em tempo de nos esfriarmos, nós estamos em tempo de nos enchermos da presença de Deus. Nós estamos em tempo de buscar renovo. Livro de Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse século, mas transformai a vossa mente na renovação. Transformai a vossa mente na renovação. Irmãos, nós precisamos estar conectados em Jesus, para Ele nos renovar. Você é um milagre da sua casa. Mesmo que você não sinta que você é, mesmo que você pensa que você não é. Às vezes a mulher pensa assim, não, o milagre da minha casa é meu marido, e ele é. Às vezes o marido fala, se eu não tenho a minha mulher aqui, eu não tenho nada. Um depende do outro, um acrescenta no outro. Irmãos, mas nós temos que entender que nós somos portadores de bênção. Nós somos os improváveis, nós somos aqueles que a sociedade olhou e pensou, se não disseram, pensaram, esse povo não vai chegar em lugar nenhum. O que esse povo que diz isso não sabe, é que diz assim a Bíblia, que a intimidade do Senhor, Ele revela para aqueles que o amam. Irmãos, Deus está querendo ter um particular comigo e com você, porque Ele está querendo nos dar direções. Não sofra por falta de direcionamento. Não sofra. Passaram anos, né, pastor Celso? Eu tinha 9 anos quando o seu Luiz disse para mim, fica quieta menina, não é para você. Eu cresci, me converti, olha só, me converti, me casei com um homem de Deus, fomos ser pastores. Na cidade onde nós morávamos, em Peúna, aquela terra boa, eu morei em alguns lugares na cidade, mas teve um lugar que se o pastor Alexandre, olha irmãos, eu tenho que falar a verdade, porque tudo é transmitido. O pastor Alexandre, hoje superintendente em Charqueada, ele passava sempre ali pela cidade, ele me visitava, e quando ele chegava lá, eu estava olhando para os montes, lá no portão da minha casa, eu olhava para a serra assim, eu tinha uma tristeza no meu espírito, pastor, eu tinha uma angústia na minha alma, porque eu queria mais de Deus. Não sei se eu queria, não sei se era tanto o meu querer, ou se era Deus dizendo, eu quero dar algo a mais para você. Mas uma coisa eu posso garantir nesta noite, você quando entrar na sua casa, quando você entrar no seu quarto, na sua sala, ou num ambiente que você faz daquele lugar um santuário, e você orar em particular com Deus, você vai falar coisas para Deus que de repente você não falaria em uma terapia, mas você vai se esvaziando de si mesmo, você vai confessando os seus pecados, porque na medida que você vai orando, o Senhor vai trazendo à sua memória coisas que diz assim, olha, aquele comportamento seu não é legal, e você fala, oh Pai, me perdoa, não fui legal, me ajuda a não fazer mais. Aí você fala assim, sabe, aquele momento ali não foi bom, é mesmo, não foi bom. Quando você começa a ser corrigido, quando você começa a ser tratado por Deus, a gente vai se rendendo, e vai entendendo que nós não fazemos parte dessa dimensão. Nós estamos aqui, irmãos, mas nós não somos daqui. Não faça planos muito longos para viver só aqui. Não preocupa se você vê as pessoas adquirindo coisas e tendo coisas, e você fala, pastora, parece que para mim está mais difícil. Não é que parece, meu querido, é que está. Mas é que Deus vai trabalhando com a gente, Deus vai trabalhando com a família.
Eu tenho orado por famílias, irmãos. Quando eu disse agora no início do culto, irmãos, eu não queria estar chorosa, mas está difícil aqui para mim, perdão. Eu quero dizer isso. Quando eu disse no início desse culto que eu me sinto privilegiada, quando o seu Luiz disse que não era para mim, eu não briguei, eu era uma menina só, não questionei. Se de repente eu fosse uma adolescente, uma moça, talvez eu ia ficar magoada, sentida. Mas passaram muitos anos. Passaram lá passaram mais de 30 anos. E um dia, faz 10 anos agora, nós estamos morando aqui em Piracicaba, para a glória de Deus. E quando nós chegamos aqui em Piracicaba, sabe, Luiz, quando nós chegamos aqui em Piracicaba, nós enfrentamos alguns gigantes, que nunca a gente vai poder falar. Alguns gigantes. E o pastor não é o homem que você vai falar com ele, e ele vai falar assim, ó, esse é o gigante, isso aqui não. Não, o pastor fica quieto. Deixa Deus fazer. Só que para Deus fazer, irmãos, você tem que buscar. Que Deus vai fazer, a gente sabe. Mas quem tem que saber que Deus vai fazer somos nós. Porque Deus não faz só o que nós pedimos, Ele faz infinitamente mais. Mas Deus quer que a gente saiba que aquilo que nós estamos pedindo está sendo ouvido. Entende isso que Deus está dizendo? Deus está querendo ouvir o seu clamor, para que Ele diga assim, está vendo, filho? Eu estou ouvindo o seu clamor, eu estou trabalhando em seu favor. Profeta Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se viu e não se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele crê, ou que o buscam. Deus é Deus que faz das mulheres estéril mãe de filhos. Deus é Deus que faz de famílias desajustadas famílias bem-sucedidas, não é verdade, irmãos? Olha, o Vinícius já vem vindo, olha, gente, que situação. É só comigo que ele faz isso, é só quando eu estou pregando que ele vem. É nada, né? Você vem em todos, mas você já veio logo, por que você já está aqui? Eu nem falei nada ainda. Eu te amo, viu, Vinícius? Deus te abençoe. Olha o que acontece. Eu estava lendo sobre uma família, a família de, como que chama, Nabal e Abigail. E durante muito tempo eu brinquei com a igreja sobre Abigail. Nabal era um homem sensato, um homem duro, e Abigail era uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que buscava ao Senhor. Uma família, irmãos, ela não é composta de pessoas perfeitas. Uma família, ela é composta de pessoas diferentes. E o fato de nós sermos diferentes não quer dizer que nós somos melhores ou piores. Mas quando nós amamos o Senhor, o sobrenatural vem sobre nós. Davi precisou de uma ajuda de Nabal e ele renegou, você sabe disso. Veio uma ordem lá, os homens vieram e disseram, nosso rei está precisando que você nos ajude. E Nabal disse, eu não quero saber quem é esse Davi. Olha isso, irmãos. Tome cuidado na hora da insensatez. Você falar palavras duras para pessoas que não devem. Nós temos que dar honra para quem tem honra, irmãos. Nós temos que honrar homens de Deus. Nós temos que honrar mulheres de Deus. Não trate homens e mulheres de Deus de igual para igual. Eu aconselho você comprar um livro, Princípio da Honra. Convido você a ler e a entender que Deus tem os seus ministros, labaredas de fogo aqui na terra. E quando nós respeitamos e conhecemos sobre autoridade, a nossa vida, ela muda de dimensão. Nabal estava com seus dias pela sua desobediência, pela sua dureza, pela sua ignorância, por ser um homem insensato. Quando ele disse não para Davi, Davi veio com sangue nos olhos, com os cavaleiros, e disse, eu vou matá-los todos. Mas os servos souberam e vieram e contaram para sua senhora. Olha a importância de uma casa ter pessoas que intercedem. Olha a importância de ter numa casa não ser um só. Olha a importância de nós sermos dois. Olha a importância de nós queremos fazer o pacto de 3 cordões.
Não se isole, não pense que você é um coitado. Você não é um coitado, você é um homem de Deus. Deus ama você, Ele te dá graça, Ele te dá sabedoria, Ele te dá força. A Bíblia diz aqui no livro do profeta: quando te sentires sem força, sem vigor, o Senhor vem e te renovará. E como é que Deus vai nos renovar, se não é através da pessoa bendita do Espírito Santo? A igreja precisa do poder do Espírito Santo de Deus. A igreja, ela pode ter várias frentes de trabalho, ela pode fazer, ela pode ir para a mídia, ela pode acontecer, ela pode se atualizar, ela pode se modernizar, mas a igreja precisa saber que ela tem poder que vem dos quatro cantos da terra, e o mover de Deus vem, e Ele dissipa todos os males, em nome de Jesus. Você vai aplaudir da glória a Deus, irmãos, mas dá mais glória, por favor, dá um aleluia. Às vezes nós pensamos que o Senhor está demorando. Quem somos nós? Quem sou eu para pensar que o Todo-Poderoso está demorando? A Bíblia diz que Deus não chega nem antes, e Ele não chega depois, Ele chega na hora. Porque Deus não está tratando com um grupo de uma massa. Deus está trabalhando conosco na nossa individualidade. Deus está formando em nós caráter de homens e mulheres cristãos. Deus está formando em nós um espírito forte. Irmãos, não é fácil o nosso trabalhar. Não é fácil trabalhar com a nossa natureza. A nossa natureza, ela é decaída. Nós queremos pensar que nós não merecemos, que nós não somos. Se estamos pensando muito ou estamos pensando muito para baixo, ou estamos achando que somos bons demais. Ninguém é grande demais e ninguém é pequeno demais. A Bíblia diz em Romanos 3:28, todos pecaram e destituídos estão, separados estão da glória de Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus como pecadores arrependidos. Nós temos que confessar a Deus o nosso pecado, irmãos. Nós temos que dizer o que está escrito no livro do 1 João 1:9, confessar os nossos pecados e acreditar que Ele é poderoso para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos que estar limpos. Evangelho de João 15, Jesus fala: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E Ele fala no 5 assim, olha, João 15:5, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês pedirão o que quiserdes e isso vos será feito. Quando não entenderes o trabalhar em ti, não quer dizer que não estou pelejando, mas se quiseres, podes crer, e eu farei coisas novas, surpreendente. Eu quebro, assim diz o Senhor. Eu quebro o jugo, eu espedaço o opressor na sua mente. Não precisa sofrer. Não precisa sofrer. Não se isole. Não se isole. Não fique dentro de casa se martirizando. Não fique dentro de casa sofrendo. Não fique dentro de casa pensando assim, não vai dar, não vai dar. O Senhor está dizendo assim, me dá uma chance, filha. Me dá uma chance de eu tomar a frente disso aqui. Para Deus tomar a frente da nossa vida, nós temos que sair de cena, irmãos.
E quando a gente sai de cena, o Senhor, Ele vem com o exército dEle. A Bíblia diz no Salmo 34, que o anjo do Senhor, Ele acampa ao redor dos que o temem, e Ele os livra. E se precisar chamar mirílias e mirílias de anjo, o Senhor faz isso. Não preocupa com o que vão falar e dizer de você, mas eu quero nesta noite te convidar a dizer assim: Senhor, eu quero ser uma pessoa nova, eu quero ser uma pessoa renovada pela Tua presença, eu quero ser cheio do Teu Espírito, eu quero continuar desempenhando, eu quero continuar designando aquilo que vem vindo nas minhas mãos para fazer, mas eu quero ter alegria no meu espírito. De repente você não vai ter a alegria que algumas pessoas têm de ter coisas. Tem pessoas que não vão ter coisas, mas tem pessoas também que não vão ter um rio dentro delas, emanando, saltando como fonte. Irmãos, e o Senhor quer dar para nós um ventre frutífero. O Senhor quer dar para nós palavras proféticas. O Senhor quer dar a nós alegria de poder liberar palavras para uma cidade, para um estado, para uma nação. Deus tem milagres para nossa nação, Deus tem milagres para nossa casa, mas Deus tem milagre para você. Você precisa querer. Eu te encorajo nesta noite a se esvaziar de si mesmo e ser cheio da presença de Deus. Vamos nos levantar, vamos nos levantar, vamos nos pôr de pé, por favor, irmãos. Olha o que diz a Bíblia: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Às vezes nós nos cansamos pela forma como estamos falando. Mude, irmãos, mude a forma de falar. Se você falar assim: ó, estou cansado, hein? Está difícil, está cansada. Você está se pondo num estado de canseira. Se você começar a dizer assim: ó, hoje eu trabalhei muito, estou bem, graças a Deus. Muda a forma de falar. Se você está deitado no sofá 24 horas, levante do seu sofá. Vai fazer uma caminhada, põe o tênis, vai andar na rua, vai falar com o vizinho, vai ouvir outras pessoas, vai ouvir e vai falar com outras pessoas. E você vai voltar para casa e você vai ver o sofá, e você vai olhar para o sofá e vai ver a marca do seu corpo lá, e vai falar: não está certo. O meu sofá é para mim assistir um filme, uma série, para mim estar com a minha família, para mim estar com os meus netos, não para o meu corpo ficar jogado. A minha vida não vai voltar, a minha vida é uma só. Eu tenho que querer viver os meus dias, eu quero viver os meus dias. O que será que Deus está falando tudo isso com a gente? Não, irmãos? Vamos orar. Olha o que Ele diz: Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Nós estamos diante de um Deus que tudo pode, estamos falando que estamos sem força. Tem algo errado. Peça para Deus: Senhor, me dá força. Me dá força. Abigail, quando ela foi se submeter a Davi, ela se preparou, ela preparou comida para os soldados que estavam em guerra. E quando ela chega diante de Davi, ela se prostra. Ela diz: não leve em consideração a atitude do meu marido, que foi insensato. Usa de misericórdia. E Davi foi misericordioso, olhou para ela assim, disse: ah, tá bom então, tá bom, e levou. Às vezes a gente pensa que atitudes não têm consequência. Deus, Ele perdoa os nossos pecados, mas as consequências dos nossos pecados, elas são nossas. E não adianta você vir falar para mim assim: ah, mas eu estava endemoniado, eu não sabia o que eu estava fazendo. Você sabia sim, cara. Você sabia sim. Confesse o seu pecado e o deixe. Abandone o seu pecado. Abandone o pecado. Nós estamos cantando que ruja o leão. A Bíblia, nós estamos cantando assim: Ele odeia a iniquidade. Deus odeia o pecado. Deus odeia a desobediência. Deus odeia a rebeldia. Deus não aprova. Deus não considera isso. Nós não podemos só falar, irmãos. Nós temos que conhecer o que nós estamos falando para trazer força para dentro de nós, para a gente criar um exército, porque grandes guerras vêm, grandes batalhas vêm, mas grandes estratégias também virão. E vai ter dias que nós vamos estar mais cansados do que hoje, mas o Senhor se renovará. O Senhor, Ele vai renovar a nossa força. Ele vai dar-nos asas como de águia, e nós vamos voar em lugares altos, e nós vamos viver o sobrenatural. Nós vamos orar.
Aleluia. Querido Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus, nós estamos reunidos nesta noite de domingo, e nós estamos no culto da família. Nós estamos liberando palavra de ânimo, de força, de encorajamento e de fé. Estamos falando sobre estratégia. Deus, o Senhor que tudo sabe, o Senhor que tudo conhece, o Senhor que sabe aonde nós estamos precisando de uma intervenção. Oh meu Deus, nesta noite, se houver alguém aqui cansado ao extremo, dizendo, não está dando mais para mim, o Senhor renovará a tua mente nesta noite, pelo poder da presença dEle. Eu vou fazer algo diferente, Senhor, em nome de Jesus. Tem alguém aqui, irmãos, que gostaria de receber imposição de mãos? Levante a sua mão. Você fala, pastor, eu quero que alguém ore por mim, quero que coloque a mão na minha cabeça. Onde você está? Onde você está? Eu quero chamar os pastores. Venham meus pastores aqui na frente, venham. Glória a Deus, glória a Deus. Nossos pastores. E você venha. Você vem e diga assim, pastor, eu quero. Eu não é que eu quero, não, pastor, eu estou precisando. Se você está com a sua esposa aí, você fala assim, a nossa guerra não é só minha, pastor, é uma guerra familiar. Traga o seu marido, traga a sua esposa, venha para frente, venha para o altar, venha na presença de Deus. Vamos liberar. Nós precisamos de fogo, nós precisamos de fogo, nós precisamos de poder, nós precisamos de unção, nós precisamos de óleo de Deus na nossa vida, nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.